Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Mais uma manhã que estamos juntos aqui em torno da palavra, 6 horas da manhã, né? Nosso tempo precioso que o Senhor nos dá. Todos os dias, irmãos, estamos aqui juntos, meditando, estudando, né? Observando a palavra, e o Senhor tem nos abençoado, né? São dias preciosos, né? Que o Senhor nos dá. E eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por essa irmandade que já está aqui chegando. O André, a Renata, a irmã B, o Allan Kardec. Glória a Deus. Renata, bênção dos céus, meus irmãos. A nossa leitura de hoje, irmãos, está em 1 Reis, capítulo de número 10 e 11, e 2 Crônicas, capítulo de número 9. Né? Ontem nós concluímos o livro de Eclesiastes, né? Conseguimos ler ele em 2 dias e foi uma grande bênção, né? Um desafio, tem algo profundo ali para continuarmos estudando, aprendendo com o Senhor. Nos fez refletir, né, sobre aspectos práticos da vida e concluímos que o nosso dever é, Camila, obedecer o Senhor e desfrutar o máximo, né, da vida que Ele nos deu. Né? Então, o Senhor tem sido bom conosco e quando nos colocamos nessa posição, né, de obedientes à voz do Senhor, nós desfrutamos de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Hoje, irmãos, nós vamos voltar, né, a estudar os livros e textos históricos, né, do povo de Israel. Então, em 1 Reis, capítulo de número 10, irmã Verinha, nós podemos ver Salomão, né, e o que a sabedoria dele proporcionou, né? E a graça de Deus sobre a vida dele. Então, quero começar lendo aqui 1 Reis, eu li salteado, eu vou ler o verso 1, 3 e 5, tá bom? 1 Reis, capítulo 10, verso 1, 3 e 5. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Salomão respondeu a todas as perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. A comida era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo, ficou muito admirada. Então, ou seja, essa mulher ela vai lá, irmãos, ver, né, essa rainha, que era uma mulher também poderosa, e ela percebe, irmãos, a grandiosidade daquilo que Salomão vivia. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que quando Deus ele decide honrar uma pessoa, ele faz. Irmãos, está na mão do Senhor. A bênção que o Senhor libera para a nossa vida nos fará prosperar e nos colocará numa posição até mesmo para abençoar outras pessoas, você entende? A bênção não está, irmãos, na nossa mão. Né? A bênção está na mão do Senhor. É Ele quem libera. Então, ou seja, Salomão estava ali e agora ele recebe essa mulher. Né? E conforme ela vai tirando as suas dúvidas, vendo, o Senhor vai dando graça. Né? E Salomão vai suprindo ela de necessidades ali, né? De perguntas que ela tinha e também depois de bens, né? Nós vamos ver mais à frente. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o primeiro verso. A rainha, o que chamou a atenção é que a rainha ouviu sobre a fama e também como ele honrava o nome do Senhor. Né? O versículo 1 que lemos. O que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que tudo que temos é graças a Deus. Se nós sairmos desse princípio, quando nós estivermos lá no nosso dia, no nosso trabalho, né, fazendo, quando nós estivermos na nossa casa, quando nós entendemos que o que temos, a bênção que temos, o que desfrutamos, não tem a ver com as nossas próprias forças, mas tem a ver com o Senhor, nós vamos honrá-lo. Nós vamos reconhecê-lo, irmãos. Né? Nós não conseguimos chegar aonde chegamos, irmãos, se Deus não estiver conosco. Se Deus não nos abençoar, irmãos, não tem como, você não vai conseguir. Agora, quando Deus nos abençoa, quando Deus libera a bênção, nós prosperamos, o Senhor é bondoso conosco, nós conseguimos ver a mão do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Quando o Senhor decide honrar as pessoas, talvez você não vai conseguir entender, você fala assim, mas por quê?
né? Às vezes parece que não faz nem sentido, irmãos. Você pode até mesmo duvidar. Mas o que Deus decide realizar, Ele vai realizar, seja na minha vida, seja na sua vida. Então, qual é o princípio que precisamos aprender aqui, nesse pequeno texto que lemos? A honra. A honra é o princípio aqui, irmãos. Essa mulher veio por quê? Porque sim, ele tinha fama. Talvez é um bom profissional, faz boas coisas, trazendo para a nossa vida, né? Você faz boas coisas, você é uma excelente cozinheira, um excelente mecânico, um excelente operador de máquina. Amém. Isso talvez é a sua fama. Mas, irmãos, o que faz mesmo, irmãos, não é a nossa fama, não é o nosso conhecimento, não é quantas pessoas sabem que nós somos. O que nos faz prosperar, irmãos, o que nos faz colocar numa posição de bênção é o quanto honramos o Senhor. É o quanto reconhecemos, irmãos, que Deus é poderoso para fazer na nossa vida. É isso, irmãos, que nos faz viver prosperidade. A prosperidade sempre estará nas mãos do Senhor. Olha só, 1 Reis, capítulo 10, o verso 7. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos, aliás, não tinham me contado nem metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu ouvi. Ou seja, irmãos, a rainha de Sabá ela ficou impressionada com tudo que tinha, pois a graça do Senhor faz isso com os homens. Sabe, às vezes, irmãos, nós estamos ali, nós se acostumamos, irmãos, com o que nós temos. Nós que servimos ao Senhor, nos acostumamos, irmãos, com essa presença, com a bênção do Senhor, sabe, com essa graça que nos invade. Isso é maravilhoso. Nós vivemos, desfrutamos, comemos, somos prósperos em várias áreas, né? O Senhor está conosco em tudo. Mas quando alguém, irmãos, que não experimenta, talvez tinha fama, tinha riqueza, mas não tinha a prosperidade, né? Em todas as áreas, porque quando ela chega, ela vê ele próspero em várias áreas da vida, Débora, Tânia, irmã Verinha, em várias áreas da vida. Então, quando nós prosperamos, irmãos, em várias áreas, né? Quando nós estamos bem em várias áreas, isso se chama prosperidade. Salomão era alguém próspero porque Deus dava, porque Deus capacitava, porque Deus estava com ele e porque ele era fiel. Ele honrava o Senhor e seus mandamentos. Olha só, 1 Reis 10, 14 e 15. A cada ano Salomão recebia cerca, André, de 23.300 quilos de ouro, são 23 toneladas, irmãos. Sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes, de todos os reis da Arábia e dos governantes do país. Ou seja, ele não era rei apenas de Israel. Irmão, vamos colocar uma coisa na cabeça. 23 toneladas, irmãos. É muita coisa, né? Ele se tornou ali um homem mais rico daquele momento, do mundo que estava ali, no mundo antigo. O ponto principal, irmãos, que nós precisamos pensar não são apenas os números, mas entender que a prosperidade financeira, ela vem do Senhor. Às vezes nós queremos, irmãos, ser prósperos. E às vezes essa palavra prosperidade é uma coisa que às vezes conflita, porque a teologia, né, que pensa apenas nisso, a teologia que pensa apenas em prosperidade, essa palavra ela se tornou uma palavra ruim às vezes, e as pessoas fogem dela. Ah, é a teologia da prosperidade, né? Não, não é isso, nós não queremos, você só fala em dinheiro, não é isso? Mas nós precisamos ter em mente, irmãos, que prosperidade é algo que vem do Senhor. Quem dá ao homem para ser próximo, como Salomão chegou naquele ponto, não foi porque ele era filho de Davi, irmãos. Não, porque depois nós vamos ler a história ali, ó, de Roboão, né? E você vai ver que não tem relação no berço que você nasce, mas tem relação com a boa mão do Senhor. Ah, pastor, mas ajuda. Irmãos, mas a rainha de Sabá também tinha muito, mas não era alguém próspero em todas as áreas, ao ponto de ficar impressionada com Salomão. Porque, irmãos, Deus prospera em sabedoria, em conhecimento, em paz, em alegria, em bênção. Isso é viver uma vida próspera. Faz sentido o que Deus está falando, irmãos. Viver uma vida próspera, irmãos, não é apenas ter recursos,
mas é ter paz, é ter uma família abençoada, é poder dormir e descansar, irmãos, e acordar feliz. Por quê? Porque o Senhor preservou. Isso é prosperidade. Muitas vezes, irmãos, Deus nos faz prosperar onde não plantamos, onde não teve, irmãos, suor do nosso trabalho. Ou nos coloca em posição, irmãos, que apenas o Senhor poderia fazer. Às vezes você está lá na sua empresa, você olha para você, você fala assim, como eu estou nesse lugar? Quando você olha lá o seu contra-cheque, você fala assim, como Deus me deu isso aqui? Sabe? Só Deus poderia fazer. Entenda bem, não tem a ver com as suas capacidades apenas. Porque as suas capacidades, foi Deus quem deu graça de você ter. Sabe? A sua facilidade, o seu olhar crítico, sabe? O seu desejo de estudar, foi Deus quem deu. Foi Deus quem te fez assim. Então, essa prosperidade, essa sabedoria, ela tem início no Senhor. Então nós precisamos reconhecer. Amém, meus irmãos? Olha só, 1 Reis, capítulo 10, verso 20. Também havia outros 12 leões, um em cada lado dos seus degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Eu peguei esse texto por essa frase. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Irmãos, essa frase, ou seja, nós podemos concluir que Salomão era o homem mais poderoso no seu tempo. Salomão era o homem mais poderoso no seu tempo. Uma coisa que precisamos aprender, que toda fama, todo poder, toda prosperidade, né? A sabedoria que ele tinha não fez dele um homem diferente de nós, irmãos, em suas lutas e suas dificuldades. Tudo que ele teve, irmãos, sabedoria, graça, riqueza, não fez ele um homem melhor, fez um homem que sofria das mesmas dificuldades, que era tentado da mesma forma, que o pecado vinha todos os dias, e nós vamos ler isso agora no capítulo de número 11. Vamos ler aqui, ó. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 e 3, olha isso. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses dela. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Você está entendendo? Está vendo aqui, irmãos, o grande problema? Aonde estava ali? Ele tinha tudo, irmãos. Ele tinha riqueza, ele tinha saúde, ele era próspero. Mas, irmãos, nós estamos todo o tempo sendo numa luta contra o inimigo das nossas vidas e contra a nossa própria carne. E aí a desobediência, irmãos, ela entra na vida dele. E aí, irmãos, não há prosperidade, irmãos, que possa contra a palavra do Senhor. Não há dinheiro, não há riqueza, irmãos. O que se dá quando nós erramos, irmãos, é a única coisa que vai fazer mudar. É o arrependimento. É pedir perdão. Mas aqui o que vemos é que Salomão se encantou pelas mulheres, pelas princesas, né? Então, ele vai começar a casar com a filha do rei daqui, com a filha do rei dali, com a filha do rei daqui, e ele vai trazendo para o seu harém, e vai trazendo e construindo casa para essas mulheres e quartos, e elas tinham os seus costumes, os seus deuses, e ele vai estabelecendo aquela cultura no meio daquilo que Deus tinha dito que não era para fazer. Quando os nossos desejos são maiores do que a vontade do Senhor, irmãos, o que nos leva? Ao pecado. E o pecado leva à morte. E a morte, irmãos, faz com que toda prosperidade, toda riqueza perca o valor. Você está entendendo? Quando, irmãos, quanto de dinheiro tem na conta não faz mais sentido, é quando a nossa vida é uma vida de pecado. É uma vida que não honra e não respeita e não obedece o Senhor. Quando Salomão construiu o templo, irmãos, você vai se lembrar, né? Nós lemos há pouco tempo. Deus demorou alguns dias para responder. A oração que ele fez, ele falou assim: Senhor, se os teus filhos pecarem e orarem para esse templo, eu peço que o Senhor escute a oração. E aí, passando alguns dias, Deus aparece a ele e diz: olha, se você obedecer os meus mandamentos, se você permanecer na minha palavra, sempre um descendente seu estará no trono. Se você obedecer e ouvir o que eu estou dizendo, eu vou ouvir a sua oração. Eu vou ouvir a oração desse povo. Irmãos, aqui que reside o problema.
Quando não vivemos plenamente, Anselmo, a palavra do Senhor. Quando não vivemos, irmã Verinha, irmã Nalda, fielmente a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor ela vem, mas nós selecionamos só aquilo que nós queremos. Quando nós somos assim, ó, sabe, é um rodízio, sabe? Isso eu quero, isso não. Isso eu quero, isso não. Quando nós temos essa atitude, irmãos, é onde nós pecamos. A palavra do Senhor é para ser vivida integralmente, irmãos. E olha só, vamos ler 1 Reis 11, 4, 6. Ó. Quando Salomão era idoso, elas o induziram. Olha isso. As mulheres que Deus tinha dito, ó, não traga porque vai acontecer isso. Deus disse. Já idoso, ele já tinha desfrutado de tudo. Um homem sábio, um homem inteligente, no auge da sua sabedoria, irmãos. Porque o idoso, irmãos, é aquele que passou por tudo. Então, ele estava no auge da sua sabedoria. Mas olha isso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha dito. Irmãos, esse é o resultado, Lucy. Ele decidiu não seguir, né? Ele decidiu não ser íntegro, irmãos. Ele decidiu se entregar à corrupção. E a vida sem Deus, irmãos, ou onde Deus não é o centro, irmãos, ela vai terminar em pecado. Deus falou com Salomão e mesmo assim ele não deu ouvido. E o resultado foi esse. Olha só o verso 11. 1 Reis 11, 11. Por isso o Senhor disse, uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu os meus decretos, certamente tirarei de você o reino e entregarei a um de seus servos. Olha, Deus está dizendo que vai fazer. Mas por causa de seu pai, Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Olha só o que Deus está dizendo. É exatamente, irmãos, o que Deus... o que está acontecendo aqui, Davi ele pediu, Salomão ele pediu, né, para não perder, para que Deus fosse fiel com ele, como foi com o pai, né? Mas o Senhor disse assim, ó, só guarda os mandamentos, para que você desfrute disso tudo. Irmãos, o que nós precisamos ter agora aplicando isso na nossa vida? 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer assim, ó, 4:7. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Eu lutei, irmãos. Vai ser luta, vai ser momentos difíceis, né? Eu vou usar aqui, parafrasear Salomão, né? O texto que lemos. As princesas vão aparecer. O desejo da nossa carne, irmãos, vai se manifestar. O desejo, irmãos, de viver e desfrutar de coisas vai vir, né, grandão assim na sua vida. Mas lute essa batalha. Termine essa corrida, irmãos. Mas no final, permaneça fiel. Por quê? Qual é a sequência, irmão Canja? Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será para mim, mas para todos. Aleluia! Oh, glória! Mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda, irmãos. Não importa se você é idoso, se você é novo, se você é velho. Não importa, irmãos, se você chegou agora para o Senhor, se você já está aqui há muitos anos. O segredo é permanecer fiel até que Ele volte. Aguarde a vinda do Senhor. Permaneça fiel, irmãos, até que Ele volte para você, até que o Senhor se manifeste para você. Isso não é um versículo, irmãos, para velório. Não é um versículo mas é um versículo para trazer esperança, para permanecermos fiéis, para guardarmos o mandamento, irmãos. Quando ninguém guarda, você guarda. Ser correto quando todo mundo está fazendo errado, irmãos, é permanecer no Senhor. O mundo vai fazer errado, o mundo vai se perder, mas você vai permanecer fiel, fiel à palavra, fiel ao que o Senhor está nos orientando. Aleluia, glória a Deus.
Irmãos, é perdoar, irmãos, quando nossos irmãos nos ofendem. Isso é permanecer fiel em quaisquer que sejam as situações. Entenda, irmãos, que luta nós teremos, combate nós teremos, provações nós passaremos. Mas permaneça fiel, Márcia, permaneça fiel, irmã Verinha, permaneça fiel, meus irmãos. Apocalipse 2:10, olha o que ele vai dizer. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Não tenha medo, irmãos, das retaliações. Não tenha medo dos inimigos que se levantam. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. Olha isso. Quem lançará? O diabo. O diabo vem, o diabo ele se manifesta, irmãos. Terão aflições por 10 dias, mas se vocês permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Aleluia. Permaneça fiel, irmãos. Permaneça fiel. É isso que Deus está instruindo, olhando a história de Salomão. Permanecer fiel, irmãos, não seguir o exemplo do final da vida de Salomão, que se perdeu e viu seu reino dividido exatamente pelo erro que cometeu, irmãos. Perdeu a coroa, ele era rei sobre todo Israel. Agora, irmãos, ele só sobrou uma tribo não por causa dele, mas por causa de Davi. Por causa do seu pai. Ele perdeu, irmãos, tudo aquilo que conquistou durante a vida, porque no final, irmãos, escolheu viver pelas suas vontades. Olha só, 1 Reis 11:14. Então o Senhor levantou o Edomita, Hadade da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Veja que foi o Senhor quem levantou o adversário, irmãos. Os inimigos levantam exatamente nas lacunas que deixamos, exatamente aonde a nossa fé, irmãos, ela diminui. Quando nós vacilamos, irmãos, o inimigo se levanta. Quando nós, irmãos, baixamos a guarda, o inimigo se levanta. E é aí, irmãos, que sofremos. Olha só, o 23 e o 25. 11, 23 e 25. Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Preste atenção. Deus também levantou. Rezon havia fugido do seu antecessor Hadadezer, rei de Zobá. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão. E assim como Haddad causou muitos problemas, Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel. Não perca as contas. Já são 2 líderes se levantando. Aquele, irmãos, que talvez se relacionou com as princesas para ser um cara político, sabe? Tá ali com todo mundo, seu boa praça. Eu tô aqui assumindo, tá, irmãos? Fazendo essa leitura do texto, porque ele casava só com as princesas, né? É exatamente neste lugar que Deus vai levantar e vai provar quem ele é. Vai mostrar o erro dele. Tá levantando os reis ao seu redor contra ele mesmo. E olha só agora aqui, irmãos, aquilo que Deus disse que faria, acontece agora no verso 29. Olha só, 11:29. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aias, profeta de Ziló, encontrou com ele no caminho. Aias vestiu uma capa nova, enquanto os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. E disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar a 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote e a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, Moloque, o Deus dos Amonitas. Não seguiu os meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu os meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Está entendendo, irmãos? Aqui está nascendo, irmãos, o que Deus havia dito que aconteceria. Aqui nasce, irmãos, o que nós hoje conhecemos como povo judeu. Israel era formado das 12 tribos, mas Davi era da tribo de Judá, né? E aí Deus estabelece o seu reinado em Judá, e é por isso que hoje falamos judeus, né? Mais do que falamos israelitas, né? As outras tribos, né, se tornaram, né, Israel, as outras 10. Ou seja, a nação, era uma só nação, agora Deus dividiu. Deus estava dizendo a Salomão: só não perdeu tudo
porque o amor que Deus tinha pelo seu Pai. Olha isso. Você está entendendo, irmãos? Como o pecado nos faz perder, irmãos, tudo que Deus nos deu. Porque não vem das suas mãos, vem de Deus. Então, irmãos, se Deus falar agora, acabou, acabou, irmãos. Se Deus der, você tem. Se Deus tirar, você não tem. Então, o que nós precisamos entender que toda a prosperidade vem dele, irmãos. Agora, veja o que Deus faz a Jeroboão. A mesma promessa que fez a Salomão e a Davi. Preste atenção. 1 Reis 11:37. Eu o colocarei no trono de Israel, e você governará sobre tudo que o seu coração desejar. Preste atenção. Ó. Se der ouvidos ao que eu digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer aos meus estatutos e mandamentos como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Irmãos, você está entendendo onde está o segredo? O segredo, irmãos, da bênção do Senhor é ser fiel à palavra. Foi assim quando Saul pecou com Davi, agora foi assim com Salomão, permaneceu fiel, quando errou, perdeu, e agora está sendo assim com Jeroboão. O segredo não está, irmãos, aonde você nasce. Não está na família que você nasceu. Não está, irmãos, na herança que você recebeu do seu pai. A prosperidade está no Senhor. Se permanecermos fiéis à sua palavra, irmãos. Não sei qual área, irmãos, porque às vezes, como nós aprendemos, a prosperidade não está no valor da sua conta, mas está na vida que você tem com Deus. Às vezes o que você precisa hoje é apenas de saúde, de alegria, de gozar dos filhos e da família. Isso é ser próspero. Salomão, irmãos, ele tentou matar Jeroboão, que teve que fugir para o Egito e ficar lá até a sua morte. Salomão reinou por 40 anos, irmãos. Morreu, e é o que nós temos de final da sua história é essa. E aí agora o seu filho Roboão vai reinar, mas ele vai reinar, irmãos, debaixo desses decretos, de um reino dividido, de um reino abalado, aonde o Senhor já disse, olha, não vai permanecer, não vai prosperar, vai ficar com uma cidade só, uma tribo só. E aí, irmãos, você já sabe que Crônicas, ele traz a visão, similar. Então, nosso texto também lê Crônicas, e é a mesma coisa que nós lemos ali em Reis capítulo 10. Eu só destaquei um pedaço aqui para fazermos um contraponto. Quando a rainha de Sabá vai lá, 2 Crônicas 9:8. Olha o que ele diz. Louvado seja o Senhor seu Deus, ela disse, que agradou de você e fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel, e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele fez rei para governar com justiça e retidão. Irmãos, a mulher já tinha percebido isso. Às vezes nós não percebemos. É o Senhor. O amor de Deus pelo seu povo fez com que Salomão governasse em retidão. Deus nos ama, irmãos, e coloca o amor no nosso coração. Mas o que nós precisamos ouvir é a sua voz. Mas quando pecamos, o problema não está em Deus, irmãos. E às vezes nós questionamos onde Deus está que não está vendo. Não, o problema nunca esteve em Deus. O problema, irmãos, está no nosso coração, que deseja o pecado, que deseja fazer da nossa forma. E para encerrarmos, irmãos, o que precisamos para viver todas as promessas do Senhor? Permanecermos fiéis à sua palavra e às suas orientações. Se você permanecer fiel, você vai ser abençoado. Por isso, irmãos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, sondar o nosso coração. Vamos fazer isso agora. Pai, diante do texto que lemos, diante da sua palavra que o Senhor nos ensinou hoje, nós aprendemos mais uma vez que a prosperidade não está, Senhor, na fama, nos bens, não está nisso. A prosperidade verdadeira está, Senhor, em ser fiel ao Senhor e obedecer a sua palavra. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído, Pai. Tira do nosso coração qualquer vaidade, qualquer, Senhor, desejo humano, mas nos coloca, Senhor, na posição de servir, de aprender com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis. Pai, onde nós estamos errando?
Que parte do nosso coração? Será que é na ausência de perdão? Será, Senhor, que é o domínio próprio? Será que somos pessoas, Senhor, que não ouvimos a sua palavra? Senhor, não conseguimos, Senhor, perdoar aqueles que nos ofenderam? Será que, Pai, a nossa paciência se acaba? Será que somos questionadores de quem o Senhor é? Pai, eu não sei aonde temos pecado, mas eu peço que perdoe os nossos pecados. Se os irmãos chegaram até aqui, Pai, é porque o Senhor nos permitiu ouvir essa palavra. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor. Fiéis à Sua vontade. Para, Senhor, vivermos plenamente os desejos do Senhor até que o Senhor volte para nós. Que a palavra de Paulo seja a verdadeira, de Paulo a Timóteo, seja verdadeira no nosso coração. Combati o bom combate. Terminei a corrida. E guardei a fé. Permaneci íntegro ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, é o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero só deixar aqui um convite, nós já estamos encerrando. Hoje, às 10 horas, daqui a pouquinho, na avenida aqui do Taboão, 3659, eu quero convidar você. Nós temos o nosso culto de celebração, estamos na nossa série Princípios. Se você puder, vamos estar juntos. Vai ser uma grande bênção. E todos os dias, irmãos, nós temos essa live de oração, de palavra. Eu quero convidá-lo para estarmos juntos às 6 horas da manhã. Se você puder, vai ser uma bênção junto com esses irmãos aqui. Ó, estamos aqui em 11, 12 pessoas e é uma bênção poder estarmos aqui compartilhando a palavra. Então, vem, convide outras pessoas. Se você ainda não me segue, principalmente no YouTube, irmãos, eu estou ali numa frente para crescer ali no YouTube. Se você puder, queria pedir a sua ajuda para compartilhar, pedir para mais pessoas seguirem, né? Para quê? Para que o evangelho alcance mais vidas, irmãos. Para que mais pessoas sejam ministradas pela palavra. Amém? E vamos juntos, irmãos. Amanhã a nossa leitura nós vamos encerrar o livro de Provérbios. Mais um livro, hein, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos encerrar o livro de Provérbios. Será Provérbios 30 e 31, né? Terminando a vida de Salomão aqui, nós agora encerraremos os 2 trechos que não é da vida dele em Provérbios. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a irmã Verinha, Deus abençoe a irmã Nalder, Márcia, minha prima, que Deus abençoe você, que vocês tenham um domingo maravilhoso, irmãos. Eu sempre olho para cá porque eu tenho a janela e o céu está lindo, desfrute desse tempo. Depois abra a sua janela, olhe para o alto, você vai ver que maravilha está o céu, e isso é para a gente agradecer ao Senhor pela beleza que Ele nos dá. Que você tenha um domingo abençoado, meus irmãos.